Fala pessoal, vamos falar sobre Paysandu e Santos que se enfrentam nesta sexta-feira, 8 horas da noite, com transmissão do Premier, mas também teremos a nossa transmissão aqui no canal. Teremos Felipe Camargo diretamente do Mangueirão, então aqui o gol sai primeiro. Já te convido para que a partir das 7 horas da noite a gente comece a nossa transmissão, tá certo? Bom, vamos falar desse Santos, né, que precisa vencer, também torcer para alguns tropeços, bem verdade, principalmente em relação ao Santos não se ver ameaçado em perder a liderança do Campeonato Brasileiro, então precisa vencer a equipe do Paysandu e também vai precisar dar uma secada nos demais para que finalmente, né, a gente consiga ter aí uma certa gordurinha no Campeonato Brasileiro. O Santos está na primeira colocação com 34 pontos, Novo Horizontino 33, Mirassol 32 pontos, Vila Nova e América, quarto e quinto colocado, também 30 pontos, Ceará 29 pontos e o Sport 29 pontos, mesmo número também do Operário. Só algumas questões, né? Por que estou falando Sport? Por que estou falando Operário também? O Operário tem um jogo a menos, exatamente contra o Sport, e além da partida contra o Operário, o Sport ainda enfrenta o CRB. Então, por ser equipes que estão ali próximos ao G4 e também têm partidas a menos, então é importante a gente também ficar de olho nessa situação, tá? E aí, se a gente começa a falar sobre a questão da classificação, a gente abre aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem noção, o Santos está a 9 jogos de invencibilidade, né? Só que vem com alguns empates aí, e aí esses empates permitiram com que as equipes se aproximassem do Santos nas últimas rodadas. O Paysandu, por exemplo, nos últimos 5 jogos, o Paysandu tem um empate, 2 derrotas e 2 vitórias, exatamente nessa sequência, tá? E aí, vamos comentar aqui como o Santos deve enfrentar a equipe do Papão. Quero o seu palpite aqui nos comentários, então manda nos comentários o que você está esperando para essa partida entre Santos e Paysandu, tá certo? Bom, enquanto vocês vão comentando aí, vamos passar as informações do Peixe, que vai jogar desfalcado. O Santos que tem alguns problemas aí no time titular, principalmente em relação ao Santos que empatou contra o Sport na última rodada. Então vamos à lista de desfalques do Santos, depois a gente acaba colocando aqui os relacionados do Santos para essa partida, tá certo? Então, começando aqui pelo goleiro João Paulo, como vocês sabem, igual o Aderlan, só na próxima temporada, assim como o Kevson também. Juliano está com problema na posterior da coxa direita, não temos ainda previsão de quando o Juliano retorna. O Sherman foi preservado, entorse leve no tornozelo, não é algo que preocupe, mas o Santos achou melhor preservar o JP Sherman. E o Gil com um problema na lombar, com uma lombalgia, também não tem previsão de retorno, mas a expectativa é que tanto o Sherman como o Gil possam ficar à disposição para a partida contra o Avaí na próxima rodada, tá? E aí o Santos também não terá o Billy Arce, que ainda não foi regularizado e também por questões físicas ainda não está apto a estrear pelo Santos Futebol Clube, tá? Vamos ver também se o Billy Arce no próximo jogo aparece. E aí temos os pendurados do Santos para essa partida. Gil, JP Sherman, né, mas eles não foram relacionados, então, mas só para a gente citar aqui, Rainer, Tomás Rincon, Pedrinho e William Bigode. Pedrinho, lembrando, né, ele quase saiu do Santos, o Santos ali internamente meio que já entendia que ele não atuaria mais pelo Clube Santista, mas aí uma reviravolta fez com que o Pedrinho permanecesse no Santos e foi relacionado. Falando em relacionado, vamos aos relacionados do Peixe. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro. Zagueiros: Alex Nascimento, João Basso e Jair Cunha. Laterais: Escobar, Rainer, Rodrigo Ferreira e Souza. Volantes: Alisson, Diego Pituca, João Schmidt, Tomás Rincon. Meias: Patrick, Sandri e Serginho. Atacantes: Furti, Guilherme, Otero, Pedrinho, Patati e William Bigode. Não entendi porque foi colocado o Sandri como meia, né? Nem mesmo o Patrick, porque o Patrick teoricamente é meia, mas no Santos ele joga como ponta. Enfim, mas esses são os relacionados do Peixe. Como vocês podem perceber,
O Santos não tem tantos zagueiros assim, né? O único que vai ficar à disposição no banco de reservas é o Alex, já que o Basso entra no lugar do Gil. O Alisson tá de volta, mais uma. Aliás, né, já tinha sido relacionado, mas volta a ser relacionado. O Sandri também fica à disposição, Tomás Rincon, enfim, né? Várias opções de volantes do time do Santos. E no ataque, o Santos também com a volta do Pedrinho e também de Wesley Patati, dois jogadores, né, que nos últimos jogos acabaram não aparecendo entre os relacionados. Não teremos o Miguelito, novamente, que vem sendo uma coisa que a torcida do Santos está reclamando, né? Gostaria de mais oportunidades ao jogador. E aquilo que eu sempre falo, né, sobre o Miguelito. O Miguelito no Sub-20 eu sei o que eu espero dele. Ele é diferenciado no Sub-20. Não à toa que quando ele joga pelo Sub-20, ou ele dá assistência ou ele faz gol. Uma coisa ou outra. No profissional, eu não sei o que eu posso esperar do Miguelito. Por quê? Porque ainda não vi uma sequência do jogador. Eu queria ver o Miguelito, por exemplo, atuando desde o início, para ver o que ele pode render, ajudar uma construção, né, de um resultado, e não quando está todo mundo cansado e aí você coloca, né, de qualquer jeito a molecada. Enfim, só um pequeno desabafo aqui em relação a Miguelito e outros meninos também, né? Gostaria de ver o Ian, gostaria de ver também do Matheus Xavier, Gabriel Bontempo. Acho importante testar a base, mas não vai ser nessa partida contra a equipe do Paysandu. Dito isso, vamos à provável escalação do Santos, que deve ter Gabriel Brazão, Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair, Escobar, João Schmidt, Pituca, Serginho, Otero, Júlio Furti e Guilherme. Esse é o provável Santos, que vai enfrentar a equipe do Paysandu, que é uma equipe que finaliza bastante de fora da área, né? E deve jogar no contra-ataque, deve dar a bola para o Santos e jogar no contra-ataque. E aí algumas observações aqui sobre isso. Primeiro, o Santos, isso é uma coisa que a gente sempre alerta aqui, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes não consegue marcar, não presta atenção nessa marcação fora da área e dá condições para o jogador finalizar sem maiores problemas. Então, tem que ficar atento nisso. Quando perceber que alguém está com a bola e ensaiando uma finalização, tem que encostar alguém ali para impedir. Essa é uma primeira questão. A outra questão é que o Santos, em teoria, deve ser propositivo, né? Característica do Paysandu é de jogar mais no contra-ataque. Então, o Santos vai ter recursos para propor o jogo, porque a gente sabe que o Carille gosta de jogar no contra-ataque. Mas e quando, né, muda a responsabilidade, o Santos às vezes encontra dificuldades. Então, isso é uma questão também que o Santos vai ter que se virar, vai tentar jogar ali, né, com o Guilherme, vai precisar também do Otero finalizando, bola parada, enfim. O Santos vai ter que encontrar alguns recursos para conseguir vencer essa equipe do Paysandu. E uma outra coisa, caso o Santos abra o placar, tem que continuar indo para cima. Respeitar o adversário é continuar indo para cima. Tem que respeitar o Paysandu. Né? Imagino que vai ter casa cheia, vai jogar ao lado do seu torcedor. Paysandu que está tentando, né, ali subir algumas posições. Atualmente o Paysandu hoje está na 14ª com 24 pontos. Então está tentando melhorar no Campeonato Brasileiro e vai para cima do Santos. Só que o Santos tem que ter essa inteligência de não abrir mão do jogo. O Santos, de forma equivocada, quando está vencendo seus jogos, para de jogar. Acha que já está feito, acha que já ganhou e tenta se fechar. Tira jogador ofensivo e coloca jogador defensivo. Então, tem que ir para cima. Já dizia o ditado, né? A melhor defesa é o ataque. Continua atacando, incomodando o Paysandu, até para que eles tenham cautela em contra-atacar o Santos, né? Então, mais ou menos isso. E aí, o provável time do Paysandu, que vai ter Casares, Paysandu vai ter Casares, joga com Diogo Silva, Edilson Júnior, Quintana, Lucas Maia e Kevin, Leandro Vilela, João Vieira, Casares, Jean Dias, Juan Ribeiro e Paulinho Boia. Esse é o time do Paysandu que deve enfrentar o Santos. Os desfalques: Michel Macedo, Juninho e Wesley Fraga. Esses são os desfalques da equipe do Paysandu. Então o Santos tem que vencer. A gente torce aí para um bom resultado em termos de classificação, para o Santos se manter na liderança, mas quem sabe também um bom desempenho, né? O torcedor do Santos tá com saudades de assistir um jogo e falar: caraca, jogo foi divertido, o Santos jogou bem, né?
Vamos torcer para que isso aconteça e também que não tenha lei do ex, tá certo? Lembrando, mais uma vez, a partir das 7 horas estamos aqui com todo o pessoal do De Olho no Peixe também para trazer a melhor transmissão de Paysandu e Santos. Grande abraço para vocês e deixa aqui nos comentários o seu palpite. Grande abraço.